Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, todas bem. Vamos usar, né, o pronome aí tanto para o masculino quanto para o feminino, para a gente não dizer que a língua ela é machista, né? Espero que vocês estejam bem. E na semana passada tiveram uma folguinha de professora Elisandra, né? Tiveram uma palestra. Na semana que vem a gente também tem um recesso, que bom, né? Para dar uma respiradinha. Mas hoje estamos aqui. Então, será uma noite aí de bastantes aprendizados, talvez uma retomada para alguns, tranquilo para outros. Mas nós vamos ver um conteúdo que hoje não é tão assim impossível, mas às vezes a galera não pega muito fácil, tá? Então, hoje nós vamos continuar aí a nossa saga na sintaxe da língua portuguesa, né? Já temos visto alguns conteúdos trabalhando essas competências do Enem e também dentro da nossa redação, né? Então, hoje nós vamos estudar um conteúdo, quero ver vocês bastante participativos aí, né? Para que a gente possa ter aí uma aula bem produtiva, tá bom? Bom, nós vamos começar aqui, vou compartilhar minha tela que eu preparei. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre colocação pronominal, né? Colocação pronominal, o que é esse negócio de colocação pronominal? Vamos pensar aqui numa situação. Eu quero que você digite aqui no chat, né? Vocês sabem que eu gosto de alunos participativos. Eu quero que vocês digitem aqui no chat a situação. Vou apresentar uma situação e vocês vão me colocar qual resposta vocês colocariam, beleza? Bem fácil, né? Pode mandar para mim, pode mandar para todos, tanto faz. Então, você chega até a cantina lá da tua escola, né? Essa cantina está bem farta, né? E aí você diz, tia, né? Tia, que a gente chama. Tia, me dá uma pizza. Tia, dê-me uma pizza. Tia, dar-me-á uma pizza. Como você falaria aí para a pessoa que cuida da cantina, né? Tia, porque geralmente o pessoal fala tia, né? A gente ganha muitos sobrinhos, muitos filhos nessa caminhada escolar, mas, enfim. Ixi, não tá me chegando a resposta. Vai mandando, gente. Não sei se está chegando aí para alguém, eu não estou conseguindo visualizar. Acho que travou meu chat aqui. E aí? Qual resposta, qual forma nós vamos falar? Me dá uma pizza, dê-me uma pizza, dar-me-á uma pizza. E aí? Como a gente pode expressar? Ah, agora acho que chegou. Me dá uma pizza, me dá uma pizza, me dá uma pizza. Todo mundo fala normalmente, me dá uma pizza, né? Tem pizza hoje? Dê-me uma pizza, olha só, hein? Olha só, o Henrique disse que falaria, eu usaria dê-me uma pizza. Muito bem, a maioria falou que diria tia, me dá uma pizza. Realmente, geralmente nós falamos assim. Será que está corretamente, né? Corretamente, é correto nós falarmos dessa forma ou não? É correto nós escrevermos dessa forma ou não? Pô, a gente já falou um pouquinho sobre variação linguística esses dias atrás aí, né? Quem não assistiu, volta lá na aula. Mas vamos hoje tratar dentro da gramática. Qual deve ser a nossa fala? Qual deve ser, então, como nós devemos proceder? Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo que chama Papos. Acho que vocês até conhecem, né? Preste atenção no diálogo se vocês não se perderem, logicamente. Mas, então, diz assim, me disseram, disseram-me, hein? O correto é disseram-me? Não, me disseram. Eu falo como quero, te digo mais, ou é digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu vou partir a cara. Vou te partir a cara. Me partir a cara, partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara. Pois é, parti-la-ei de se você não parar de me corrigir ou corrigir-me. É para o seu bem, dispenso as suas correções. Você se esquece-me? Falo como bem entender. Mas uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-te, matar-lhe-eite. Ouviu bem? Pois esqueça o e pare-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me.
No caso, não sei. Ah, não sabe? Não sabes? Sabê-los não? Esquece. Não, como esquece? Você prefere falar errado? É certo? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumina-me. Me diga, ensines-lo-me. Vamos, depende. Depende, perfeito, não sabes. Ensinar-me-lo-ias se eu soubesses, mas não sabes. Está bem, desculpe, fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás, mas não posso. Mas dizer-lo-te, o que dizer-te-ia? Por quê? Porque com todo este papo esqueci-lo. Gente, que papo, né? Esse papo faz a gente ficar meio torta, né? Assim, meio atordoada de tanto pronome. E a gente fica aí agora, né? Disseram-me, me disseram. E a gente precisa aprender algumas regras. Claro, como sempre falo para vocês, a gente não vai decorar tudo de tudo, né? Mas a gente precisa entender algumas regras que nos ajudem a lidar com facilidade com certos conteúdos, né? Porque dentro do nosso texto a gente fica nessa dúvida, quando a gente vai falar também, tá? O texto só para descontrair. Vamos lá. Vamos para as nossas regras. Primeiramente, vamos entender o conceito. Eu já falei 1 milhão de vezes para vocês, vou repetir, que eu gosto muito de entender os conceitos da língua por meio dos conceitos, né? Então, colocação pronominal. Opa, colocação pronominal. Pronominal tem a ver com pronome, certo? Colocação tem a ver com colocar o pronome em algum lugar. Então, tem a ver com a localização dele dentro de uma oração, tá? Então, é a maneira como se dispõe os pronomes pessoais oblíquos, átulos em relação ao verbo. Nós estudamos uma aula de morfologia bem lá no início e a gente tem os pronomes, certo? Dentro dos pronomes pessoais, nós temos duas subdivisões, vamos dizer assim, né? A gente tem os pronomes pessoais retos, ou no caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, todo mundo sabe? E, desculpa, os pronomes pessoais oblíquos, né? São os pronomes lá, me, mim, comigo, te, ti, contigo, né? Se, o, a, né? Enfim. Aí nós temos os pronomes, esses pronomes, eles vão se dividir em 2 grupos, tá, gente? Então, a gente vai ter os pronomes átonos e os pronomes tônicos. Os átonos são pronomes, quando a gente fala em átono na língua, quer dizer que são sons mais leves, né? Pronomes mais leves, enfim. A forma de produzir, de falar e por aí vai. Então, são os átonos que nós vamos considerar, tá bom? Quais são, então, esses pronomes átonos? Vamos ver aqui. Os pronomes oblíquos átonos são os pronomes me, te, se, lhe, o, a, nos, vos, os, as, lhes. Ok? Esses são os pronomes oblíquos átonos. Eles podem ocupar 3 posições em relação ao verbo, tá? Então, a colocação pronominal é isso. A posição que um pronome oblíquo átono pode ocupar em relação a um verbo. Então, nós vamos ver aqui. Por exemplo, não me ofertaste flores ontem. Quando nós observamos aqui, se nós formos procurar o verbo, nós vamos identificar o verbo e vamos perceber que o verbo é ofertaste. O pronome está antes do verbo, né? Então, o pronome me vem antes do verbo. Então, nós podemos ter esta forma na língua. Nós temos aqui, ofertar-me-ás flores amanhã. Observem que o verbo está aqui no início da oração e nós temos o pronome no meio deste verbo. E ainda nós podemos ter essa última forma, oferta-me flores hoje. Quando nós percebemos, o pronome está após o verbo. Então, isso é colocação pronominal. Vocês estudaram agora há pouco, quem é do terceiro estudou no ano passado, quem é do segundo está estudando, vai estudar esse bimestre, né? Mas é para a gente dar uma retomada aí e também analisar os casos bem especificamente. Muito bem, então 3 posições que os pronomes podem ocupar em relação ao verbo. Vamos lá. Quando nós temos um pronome que está antes de um verbo, nós chamamos que é um caso de próclise. Ou esse pronome ele está próclitico em relação ao verbo, tá? Então vamos lá. Temos 3 casos. Olha, hoje eu vou te dar umas dicas para você nunca mais ter dúvida disso. Tá bom? Então nós temos aqui 3 casos que o pronome vem antes do verbo. Quando nós temos palavras atrativas, quem está anotando, anota isso, bem importante.
palavras atrativas. 2, tipos de orações, ou melhor ainda, tipos de frases. E 3, verbo no gerúndio. Essas 3 regras básicas, que a gente já vai desmembrá-las, elas funcionam para eu saber quando eu uso um pronome anterior a um verbo, tá bom? Na frente dele. Vamos lá, então. Primeira regrinha. A próclise, então, quando o pronome oblíquo está antes do verbo, né? Primeira regra. Usa-se próclise, então, quando há palavras que, por eufonia, atraem um pronome para antes do verbo. Primeiramente, o que é eufonia, professora? Eufonia é quando a gente utiliza uma forma para que fique melhor na forma que a gente vai ouvir ou falar. Então, eufonia tem a ver em organizar, né? Atrair algumas palavras, às vezes, organizar para que isso fique melhor no som. Então, vamos lá. Quais são as regras? Primeira regrinha aqui da próclise. Palavras atrativas. Lembra que eu falei? Então, a primeira regrinha aqui, letra A. Palavras de sentido negativo. Tá? Então, são as palavras não, nada, nem, nunca. São palavras que atraem o pronome, ou seja, o pronome vem antes do verbo. Por exemplo, nada nos preocupava naquele tempo. Observem que eu tenho aqui uma palavra atrativa, uma palavra de sentido negativo, o pronome e depois o verbo. Então, primeira regrinha, palavras atrativas. Primeira palavra atrativa, palavra de sentido negativo. Já vou te ensinar uma dica para você nunca mais esquecer disso. Letra B, advérbios. Vamos lembrar que advérbios são palavras que trazem alguma circunstância de tempo, de lugar, de intensidade, por aí vai, né? Modo. Então, os advérbios, quem não lembra, assiste a aula de morfologia, né? Os advérbios não seguidos de vírgula, então advérbios como hoje, aqui, sempre, talvez, muito, e por aí vai, né? Hoje, me arrependo do que fiz. Observe, então, tenho aqui um advérbio, pronome e depois verbo. Essa palavra atraiu, ou seja, ela puxa para perto dela o que vem trazendo antes do verbo. Outra palavra atrativa, ou palavras atrativas, são as conjunções subordinativas, que você acabou de aprender, quem está no terceiro ano, hein? Ou retomar, né? As conjunções subordinativas são aquelas conjunções que ligam orações que são dependentes sintática e semanticamente falando, né? Então, elas têm uma relação dentro da sintaxe, na construção. Se eu separá-las, vai ter quebra de sentido também, né? Então, que, quando, embora, se, como, para, que, e entre outras conjunções, são as conjunções subordinativas. Então, eu também atraio para perto, tá? Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Então, embora uma conjunção concessiva, lembra quem estudou as orações adverbiais, a gente puxa para perto dessa palavra, ou seja, antes do verbo também. Belezinha? Até aqui, tranquilo? Sossegado? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, olha, a Ingrid está falando aqui o caso viela e a vi, né? É próclise ou só para evitar o duplo sentido? Aí é questão de eufonia também, né? Porque se a gente fala viela, dá cacofonia, né? Porque a gente vai falar viela, outra coisa, né? Um substantivo, um cantinho por onde a gente passa para chegar mais rápido, né? Então, por isso que eu preciso construir como sendo próclise. Muito bem, ótimo exemplo. Muito bem, continuando então. Então, palavras atrativas, primeira regra de próclise, já vimos. Palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas. Próximas palavras atrativas são os pronomes, tá? Então, 3 tipos de pronomes nós temos. Os primeiros são os pronomes relativos. Lembre-se, os pronomes relativos são palavras que a gente até estuda lá quando a gente estuda também as orações subordinadas adjetivas, a gente estuda os pronomes relativos, porque eles que fazem função, não tem conjunção, né? E aí a gente tem os pronomes que, quem, desculpa, ele tá com um errinho, que, quem, quais, onde, qual, né? Esses são os pronomes relativos, cuja, cujo. Então, quando nós temos pronomes relativos, também é uma palavrinha que atrai. Então, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar.
próclise, já que o pronome está anterior ao verbo. Beleza? Qualquer dúvida, vamos lá. Indefinidos. Pronomes indefinidos são aqueles pronomes que a gente não sabe muito ao certo, né? É indefinido, não se sabe. Então, alguém, muitos, todos, poucos, alguém, ninguém, a outrem. Então, todos me deram apoio. Então, puxei o pronome para perto. Alguém me telefonou? Também puxei aqui. Aqui tem outra regrinha que já vou explicar para vocês também, que fica mais fácil vocês assimilarem. O último tipo aqui de palavras atrativas é o caso dos pronomes que são chamados de demonstrativos, que a gente já falou, né? Então, os pronomes este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, esta, né? Por aí vai. Então, aquilo lhe fez muito bem. Isto me pertence. Também caso aqui de palavra que é atrativa, ou seja, puxei para antes do verbo. Beleza? Então, agora que nós já vimos aqui, né? Quais são as palavras atrativas, só retomando, então as palavras com sentido negativo ou negativas, os advérbios, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, as conjunções subordinativas e também pronome demonstrativo. Agora eu vou te ensinar uma regra, um macete, né? Vamos dizer assim, que vocês gostam. Para vocês nunca mais esquecerem quando que vocês usam próclise, tá bom? Por meio de um acróstico, que é o acróstico nariz D. Como assim, professora? Nariz D e esse nariz aí com S? Que negócio é esse, né? Bom, isso aqui é para vocês não esquecerem nunca mais quando que vocês usam próclise. Então, palavras negativas, advérbio, pronome relativo, pronome indefinido, conjunções subordinativas e pronomes demonstrativos, ok? Então, aqui você nunca mais vai esquecer como você usa próclise, lembrando sempre do nariz de alguma coisa, né? Que é um nariz com S, beleza? Então, esse aí vai um macete aí para você lembrar do conteúdo de próclise. Mas, ainda não acabou, né, gente? Além das palavras que são atrativas, nós também temos os tipos de frases, tá? Lembrando que quando a gente estuda, antes da gente introduzir esse conceito de sintaxe em si, esse conceito de oração, de período e tal, a gente estuda também os tipos de frases, né? As frases, né, como a gente sabe, são enunciados que transmitem algum sentido, né? E aí, dentro da língua, a gente tem algumas classificações. A gente tem frase declarativa, a gente tem frase exclamativa, interrogativa, né, optativa. Então, cada frase tem aí um sentido. Então, as frases interrogativas, todo mundo sabe, servem para fazer pergunta. Exclamativas, né, expressam uma emoção. E as optativas são aquelas que exprimem um desejo, tá? Então, a gente vai... Também temos frases imperativas, que eu esqueci, e as declarativas, né? As declarativas, declarar algo, imperativa, dar uma ordem. Agora vamos analisar. Quando a gente pensa aqui em próclise, a gente tem 3 tipos de frases: interrogativas, exclamativas e optativas, ok? Tranquilo, muito rápido, muito devagar, muito cansativo, quer dormir? Vai falando aí. Bom, respira, né? Porque eu não respiro. Continuando, né, gente? Vamos lá. Bom, vamos lá então. Frase interrogativa. Quem lhe entregou a carta? Toda vez que você usa uma frase interrogativa para fazer pergunta, você vai utilizar então o pronome proclítico, ou seja, antes do verbo, beleza? Na frase exclamativa, que expressa uma emoção, também. Quanta mentira se disse a respeito dela? Então, se disse, antes do verbo. E na frase optativa ainda, Deus nos proteja daquele maluco. Observem, o pronome vem aqui antes porque é uma frase que eu estou expressando um desejo. Beleza? Então, aqui foi a segunda regra. Primeira, palavras atrativas. Segundo, os tipos de frase. Belezinha. Frases interrogativas, exclamativas e optativas. Muito bem. Vamos lá. Agora, já a última regra de próclise. A gente resolve nossa vida com esse negócio de pronome antes do verbo. Também usa-se próclise em frases com a preposição em mais verbo no gerúndio. Gente, essa frase fica tão bonita.
Pena que a gente não constrói muito no nosso texto, mas eu gosto muito. Então, em se tratando de educação, ele é realista. Então, sempre eu tenho a preposição em, o verbo que está no gerúndio, lembra lá das formas nominais do verbo, né? Então, o infinitivo termina com R, aí a gente tem o gerúndio, sempre é uma ação acontecendo, né? O NDO, e depois a gente tem o particípio que é o vorogodô, né? Que são as terminações do verbo. Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui sempre essa construção, preposição mais o verbo no gerúndio, o pronome vem antes desse verbo. Então, em se tratando de educação. Então, essas são as regras da próclise, beleza? Aqui, só uma complementação em frases com preposição mais um infinitivo flexionado, ou seja, eles estando conjugados já, né? A situação levou-os a se posicionarem contra a greve, né? Então, o verbo aqui seria um infinitivo, mas ele está flexionado, já que ele está concordando com o sujeito, né? Que não está aparecendo necessariamente. Muito bem. Então, aqui foram as regras de próclise, gente. Agora, então, ficou claro aqui na mente, próclise, pronome antes do verbo. Próclise pode acontecer por palavras atrativas, o nariz de. Podem ser frases interrogativas, optativas, exclamativas, ou ainda o verbo no gerúndio, preposição em, mais o verbo no gerúndio, próclise também. Beleza? Resolvemos na nossa vida 3 regras. Vamos lá agora para os casos facultativos, né? Calma, Elisandra. Bom, lembra assim que na língua portuguesa não é tudo muito limpo, mas assim, a gente tem as regras e algumas exceções. Então, a gente tem os casos que são facultativos, ou seja, né, que você pode ou não usar, e enfim. Então, você pode utilizar tanto a próclise quanto a ênclise. O que é ênclise? O pronome pós o verbo, né? Então, com os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, e por aí vai, né? Desde que não precedidos de uma palavra atrativa, nós podemos usar tanto a próclise quanto a ênclise. Por exemplo, o pronome eu. Eu lhe obedeço ou eu obedeço-lhe. Aqui as duas formas estão corretas, professora? Sim, as duas formas estão corretas. Porque eu não tenho pronome, palavra atrativa, então eu posso utilizar as duas formas, tá? Com pronomes pessoais do caso reto. Espero que ele nos apoie. Então, aqui nós vamos ter, nesse caso, aí só é possível a próclise, por quê? Porque eu tenho aqui uma conjunção, beleza? Gente, próclise, encerramos aqui. Vamos agora, opa, ainda não encerramos, mais um pouquinho. Então, com o infinitivo não flexionado, precedido de uma preposição ou palavra negativa. Então, vim para te apoiar. Então, a gente tem preposição, pronome lembra antes, tá? Vim para apoiar-te. Pode ser ênclise também. Espero não encontrar ou espero não encontrá-lo. Ok, gente. Então, aqui são casos facultativos, tanto uma forma quanto a outra está ok. Vamos continuando. Agora sim, nós vamos para o segundo tipo de colocação pronominal, que é a mesóclise. Que palavrão é esse, hein, professora? Mesóclise. Vamos pensar, mesóclise tem a ver com meio, né? Então, meio, tá? Isso que significa mesóclise, quando o pronome está no meio desse verbo, beleza? Essa colocação, ela é bem assim, bem tranquila, porque só tem 2 casos específicos que a gente emprega. Quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Então, aquele futuro que vai acontecer, aquele futuro que a gente não sabe se aconteceu, se vai acontecer, é um negócio meio louco, né? Esse futuro do pretérito. Mas, enfim. Então, vamos lá. Entregar-te-ei os documentos hoje. Futuro do presente, né? Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Futuro do pretérito, tá? Então, percebam. Nós temos o verbo entregar, mas eu não posso falar entregarei-te, né? Ficaria estranho, entregarei-te. A gente geralmente fala te entregarei, mas eu não posso usar te entregarei. Por quê? Porque isso, anota aí, é proibido começar uma oração utilizando um pronome oblíquo. Isso nós estamos falando de norma culta, de língua escrita, dentro de um contexto, redação, né, gente? Agora ninguém vai sair atirando na tua cabeça que você está falando, né? Te entregarei os documentos, logicamente que não. Mas, dentro das regras da gramática, nós deveríamos não iniciar uma oração com pronome oblíquo, tá bom?
Então, entregar-te-ei. Percebam, o pronome, eu deixei ali vermelhinho, está no meio desse verbo, beleza? Pro, tem alguma pergunta que chegou aí? Que eu tô falando, né? A Ingrid comentou aqui, Mesóclise é muito bonita, Não. mas é difícil de pronunciar. Verdade. É difícil de pronunciar, é difícil da gente saber como usar também. Agora, só mais uma observação aqui, e aí um comentário para vocês, tá? Havendo palavras que, ou uma palavra que exija próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise, tá? Então, não te entregarei os documentos hoje. Opa, agora a gente tem palavra atrativa. Então, eu posso, sim, utilizar aqui próclise ao invés de mesóclise, tá? Então, a mesóclise, ela vai ser bem pontual quando a gente tem futuro do pretérito, futuro do presente, mas quando o verbo inicia a oração. Se a gente tiver uma palavra atrativa, já não prevalece, tá bom? A gente tem aqui, se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Então, seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade ou seus amigos dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então, nesse caso, não iniciou, a gente pode também usar de forma opcional. Beleza, gente? O que é importante a gente pensar aqui sobre a mesóclise? Deixa eu ver se tem mais... Opa, não temos mais nenhuma observação. Mais sobre a mesóclise, a questão é bonita, a gente não usa muito, a gente tem dificuldade em saber como escrever, porque parece um negócio estranho, louco, sem, né? Mas o que acontece? Hoje tem estado assim, entrado um pouco em decadência a mesóclise. A gente falou sobre variação linguística esses dias atrás, eu acho que até comentei isso com vocês. Então, hoje, mesmo dentro do universo acadêmico, não estou dizendo que foi tirado da língua, das regras, senão eu não estaria apresentando para vocês, tá? Não me interpretem mal. Mas a questão é que hoje, o que acontece? A língua, ela é um organismo vivo, dinâmico, heterogêneo, né? Então, não fica parada no tempo e no espaço, vai sofrendo alteração com o tempo. E aí que está. Se os falantes não sabem usar essa forma, se os falantes não falam dessa forma, isso vai perdendo um pouco o uso. Eu acho que até comentei com vocês, se eu comentei, vou contar de novo, né? Mas na universidade, quando eu estava fazendo curso de letras, eu coloquei no meu TCC uma mesóclise e a professora olhou e falou assim, a professora de pesquisa científica falou assim, tira isso aqui, porque a gente quase não está usando mais. Eu fiquei assim, nossa, mas eu vou escrever agora de forma incorreta, né? Fiquei meio assim, né? Mas ela, né, doutora, o que eu vou questionar? Mas enfim, porque realmente tem caído assim em desuso. Não é errado escrever? Não, é bonito. Mas hoje a gente utiliza menos. Mas é importante você conhecer e você saber empregar, beleza? Muito bem, vamos lá. Continuando agora. Mesóclise, só isso, 2 tempos, tranquilo. Vamos agora para a ênclise, tá? Tudo palavra bonita, né, gente? Vamos lá. Ênclise, quando o pronome está depois do verbo, tá? Então, essa é a função da ênclise. É a colocação normal do pronome na língua culta. Geralmente, a gente vai usar muito a ênclise, né? Ela vai ser usada em casos bem específicos também. Quando o verbo inicia uma oração. Como eu disse, a gente não pode, de jeito maneira, começar uma oração com um pronome oblíquo, tá bom? Então, entregou-me os documentos hoje. Claro que, né, na linguagem coloquial, né, uma conversa do dia a dia, enfim, por aí vai, a gente vai entregar, né, me entregou os documentos, ok. Mas dentro da regra, isso que a gente sempre está falando aqui, vamos pensar na regra gramatical. Nós não utilizamos no início da oração, beleza? Então, início, o verbo está iniciando a oração, pronome vai depois. Próximo caso, com o verbo no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Aqui nós temos um imperativo, então o pronome foi jogado para depois. Beleza, próximas regras. Já estamos acabando as regras, tá bom, gente? Infinitivo pessoal. Então, não era preciso preocuparem-se conosco. O que é o infinitivo pessoal? Infinitivo é quando o verbo termina lá com R, né? Ar, er, ir. Todo mundo gosta do retroflexo, né? E aí a gente tem o infinitivo pessoal que já está flexionado, né? No caso aqui, preocuparem-se tem a flexão, né? De pessoa já.
E a última regrinha aqui da ênclise, se houver vírgula ou pontuação antes do verbo. Então, eu também vou entregar depois do verbo, né? Então, se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. Observem aqui. Então, eu não escrevo me mudo no mesmo instante. Por quê? Porque eu tenho pontuação. Então, a dica aqui para ênclise é: nunca se inicia um período com pronome. Nem no início de oração, nem no início de período. Já que a gente tem vírgula, tem pontuação, a gente não emprega. Beleza, gente? Alguma dúvida, algo que não ficou tão claro? Se não, vocês podem perguntar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui. Não Então, tem nenhuma pergunta no eu sempre chat. falo, isso pode ser bom ou não, né? Entendeu tudo, não entendeu nada, mas tá tudo bem. Vamos lá. Para mim também não chegou nada. Belezinha. Gente, só vou aqui ler um textinho para a gente finalizar essa parte. E aí, nós vamos para o exercício. Eu preparei uma listinha aqui para a gente fazer juntos. Vocês sabem que eu gosto de fazer juntos, né? E aí vocês vão, né? A gente vai naquele esquema, vocês vão participando aí e sempre tentando analisar por que a questão é certa e por que as outras, né? Tal alternativa é certa e por que as outras não são certas. Sempre tentando aplicar a regra, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, né? Uma dica, gente, vou interromper aqui só para não cansar tanta tela, né? Que vocês já estão cansados de tela hoje. Mas uma dica é a questão de nunca ir assim muito por aquilo que é assim, intuitivamente, né? Às vezes em aula eu falava assim, gente, aí, a gente usa assim ou usa assado? A gente usa assim porque fica mais bonito, né? Ou porque eu acho que é assim. Tá, mas o que você acha às vezes não é o certo, né? Então, é legal você sempre buscar entender pelas regras. Como eu falei, não dá para decorar tudo, né? E por aí vai. Deixa eu só ver aqui uma perguntinha. Franklin, conseguiria me exemplificar só para eu conseguir te responder com mais clareza? Aí você vai puxar, tá? Porque aí, ó, o Franklin é meu aluno, né? Beijo. Aí, ó, ele perguntou assim, né? Na oração: pedi que acordasse-me amanhã. Então, seria, né? Nesse caso, pedi que me acordasse. Porque aqui a gente vai ter o que como sendo uma palavra, uma conjunção, né? Acho que você ficou ali na dúvida em relação ao pronome, o advérbio no final, né? Nesse caso, não. Aí essa palavra vai trazer mais uma circunstância aí de adjunto, adverbial, do que necessariamente de advérbio. Porque eu posso dizer, pedi que me acordasse. Então, esse amanhã funciona mais como um adjunto adverbial, sintaticamente falando, tá bom? Então, pedi que me acordasse, conjunção. Beleza? Bom, gente, então vamos lá. Tranquilo? Qualquer dúvida aí já sabem, estamos aí à disposição. E vamos lá. Aqui nós temos um texto. Não, ainda não temos texto, gente. Espera aí que ainda tem mais coisa que eu... Bem, enfim, né? Vamos lá. Então, se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se a mesóclise. A gente estava falando da questão opcional e tal. Então, se o verbo estiver no início, a gente usa ênclise, já combinamos. Mas se esse verbo estiver no futuro, aí a gente vai usar a mesóclise, né? Então, entregar-te-ei os livros amanhã. Mais uma observação e mais uma informação aqui importante. E aí a gente termina essa parte da explicação. Aí é de verdade, gente, porque eu já falei 1000 vezes, né? Em relação aos tempos compostos e locuções verbais, lembre-se, locução, toda vez que isso aparece na língua, locução adverbial, locução verbal, locução adjetiva, conjuntiva e por aí vai, tem a ver com quando tenho duas ou mais palavras que expressam uma função de uma, tá bom? Então, locução verbal quer dizer que eu tenho dois ou mais verbos, mas que exerce a função de um, e essa locução vai ser composta por um verbo auxiliar e um verbo principal. Beleza? Então, vamos lá. O pronome oblíquo, ele pode vir, né? Então, ele pode aparecer enclítico, bonita essa palavra, né? Enclítico quer dizer depois do verbo, né? Então, em relação ao verbo principal, se o verbo estiver no infinitivo ou no gerúndio. Se o verbo estiver no particípio, né, que vai ter lá o voda gotoso, isso quer dizer que vai terminar com vo, com go, com to, com SO, né?
Se o verbo terminar, né? Então, estado, ficado, caído, enfim, por aí vai, a gente não utiliza, tá? Então, o pronome antes desse verbo. Então, você vai envolver-se nessa confusão? Você está se envolvendo nessa confusão? Então, eu posso utilizar essa forma do particípio ou também do gerúndio, beleza? Isso, pronome, né, aqui. Depois, aqui a gente tem as duas formas, né, gente? Então, a gente vai ter enclítico e também próclítico, né? O próclítico, ai, que difícil essa palavra, né? Antes do verbo auxiliar, tá? Então, antes do verbo auxiliar, quer dizer que o verbo tem a locução, o verbo principal e o verbo auxiliar, né? O verbo principal é aquele que está todo sentido expresso ali, né? Está nele. E o auxiliar vem para dar uma ajudinha, né? Para a oração não ficar quebrada. Então, nossa turma se vai reunir, nossa turma se estava reunindo, nossa turma se havia reunido. Diferente, né? A gente falar assim, nossa turma se vai reunir, parece que estava, a gente falar, está errado, né, professora? Não se usa, porque a gente não tem o hábito, né? Eu realmente fiquei pensando, quando eu estava digitando, pensando, nossa, que diferente. E agora, quanto na colocação, na locução verbal, olha que interessante, a mesóclise é o que a gente menos usa dentro da construção. Mas quando a gente pensa na locução verbal, é a forma mais comum. Por quê? A mesóclise é meio. Então, a gente usa muito pronome entre os verbos, tá? Então, a cidade vai se preparar para a festa. Olha só. Tem o verbo principal, tem o verbo auxiliar e eu uso o pronome aqui no meio. A cidade está se preparando. A cidade havia se preparado. Então, observe. Quando se trata de locução verbal, a mesóclise é mais utilizada porque ela vai no meio da locução, beleza? Aqui, só para a gente ir, nós temos um texto, né, bem conhecido do Oswald de Andrade, que chama Pronominais. Com certeza vocês já conhecem. Esse texto diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do bom professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. A gente realmente não fica falando, né, dê-me tal coisa. Nós falamos, me dá tal coisa e pronto, acabou. Né? Então, dentro da gramática é aí que está a questão, gente. Saber quando nós empregamos. As regras também, elas precisam ser funcionais para a gente. Não adianta a gente aprender as regras e falar, nossa, que chatice, quando que eu vou usar isso? Então, elas precisam ser funcionais. Na medida que a gente vai empregando isso dentro do nosso texto, dentro da nossa fala, elas passam a ter mais sentido, elas passam a ser mais funcionais para a gente. E a gente pensa, nossa, opa, realmente tem sentido empregar assim, como no caso da viela, que a Ingrid falou. Né? Então, a vi ou viela? Opa, se eu falar viela, eu vou estar utilizando, né, tendo uma cacofonia. Então, é funcional eu usar próclise nesse caso, beleza? Muito bem, gente. Agora nós vamos para os exercícios. Tá bom? Quero ver. O primeiro é uma tirinha. E aí eu vou fazer uma pergunta e vocês podem comentar aí no chat. E as outras é de marca X, mas a gente vai tentando entender o motivo também. Se você quiser justificar, enfim, tá bom? Então vamos lá. Para ficar mais dinâmico, você não se cansar tanto de mim, a nossa aula logo vai se encerrar, né? Bom, aqui nós temos uma tirinha. E eu coloquei assim, na tira abaixo parece ter ocorrido um desentendimento por conta de um erro no uso do pronome. Identifique o erro, depois corrija-o e exemplifique por que está errado. Aí nós temos lá um rapaz, né, chega ali para sua namorada ou para a moça, né, que ele quer conquistar, enfim. Ele fala, abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Aí ela dá uma quebrada e diz, tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Opa, aconteceu um erro aqui. Qual seria esse erro? Gente, quero que vocês me ajudem a identificar o erro, corrigir esse erro e por que estaria errado isso aqui. Vamos ver aqui. Podem começar a enviar. Ih, está travando aqui meu chat, não. Vão enviando, gente, alguma coisa aí para eu conseguir ver, senão não rola. Qual coisa também envia ali para todos. Quem quiser pode mandar para mim e para a Giovana também, que a gente faz a pergunta. Agora está chegando aqui, ó. Nunca me deixe é o correto. Deixe-me, pois nunca atrai o pronome. Nunca a palavra negativa atrai o pronome.
Ok, palavra atrativa, negativa, nós deveríamos usar próclise. Muito bem, gente, vocês estão feras. Então, é isso mesmo, nós temos aqui, né? Abrace-me, beleza. Beije-me, beleza. Nunca deixe-me, não, nada beleza, né? Então, nunca me deixe, já que nunca é uma palavra com sentido negativo, tá? O correto seria, então, nunca me deixe. Muito bem, gente, ótimo. Vamos lá para a próxima. Na próxima, nós temos aqui, eu trouxe um exercício do Enem, tá? Os exercícios do Enem, vocês já sabem, eles vêm um pouco mais contextualizados, né? Contextos, para que a gente possa, né, entender aí as questões gramaticais, mesmo assim, de forma interpretativa, né? Então, a gente tem esse poema que eu acabei de ler, né? Pronominais, vou dar uma retomada. Então, a questão diz assim: o uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Então, pronominais, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E nós temos um texto 2 que diz assim: iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Aqui é um textinho aí, né, do Segala, e que é um gramático, né? Então ele vai dizer que a gente pode usar dentro de uma determinada forma específica, né? Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, letra A, condenam essa regra gramatical. Vocês podem enviar as respostas, tá? Letra B, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. Letra C, criticam a presença de regras na gramática. Letra D, afirmam que não há regras para o uso de pronomes. Ou letra E, relativizam essa regra gramatical. Qual delas deve aqui ser marcada, gente? Vamos pensar. Vamos ver aqui, chegando as respostas. Então, nós temos aqui Cíntia dizer, Fernanda também dizer. Mais alguém? Vamos pensar aqui. Nós temos que considerar os dois autores, os dois textos, tá? Sempre fiquem atentos aos enunciados. Às vezes a gente tem que comparar ideias, às vezes a gente tem que ver a posição de um autor. Aqui nós temos que considerar ambos, tá bom? Então aqui, vamos ver, deixa eu ver se chegou mais respostas. Mais alguém? Também E, né? Todo mundo aqui foi de E. Acertaria, né? Então, quem marcasse a alternativa E, tá? Então, os autores, eles relativizam essa regra, tá? Ninguém está condenando a regra, ninguém está dizendo que apenas os esclarecidos, né, usam a regra. Aqui a gente tem até uma ideia, assim, mas o outro texto não. Criticam a presença das regras na gramática, não é crítica, né? Há aí um comentário que elas existem, enfim. Afirmam que não há regras, não. Então, essa tranquila, relativizam, ou seja, dentro de um determinado contexto eu uso uma forma, dentro de determinado contexto eu uso outra. Ok, então isso é relativizar. Ótimo. Professora. Oi, pronto. O aluno colocou aqui que a alternativa correta seria a D, tá bom? Uhum. É que ele colocou reservada, aí eu só tô te passando. Ah, tá bom. Eles podem enviar para mim, enviar para todos, para ficar mais fácil. Tá bom, sem problema. Então, aqui não seria D, porque eles não afirmam que não há regras, não, né? Então, em ambos os textos nós temos a ideia de que existem regras, né? E a gente precisa saber quando usá-las, beleza? Muito bem, vamos lá para o próximo exercício. Aqui, de uma federal, nós temos o seguinte exercício. Muito bom essa atividade, bem tranquila. Uma revista utilizou em sua capa a seguinte frase, típica da linguagem coloquial. Olha só, na revista. Me aqueça neste inverno. Nesta frase, a colocação pronominal está em desacordo com a norma culta, que estabelece: é proibido iniciar período com pronome oblíquo. Tá? Então, que eu já falei para vocês a regra. Se forem feitas alterações na estrutura da frase,
qual delas estará também em desacordo com a norma culta? Então, a gente não tem que identificar qual vai ser correta, mas qual também vai ficar em desacordo. Oi, Pro. Não falou comigo, Pro? Acho que eu tô ouvindo coisa. Vamos Não, lá. eu não. Então, tá bom. Letra A. Quero que me aqueça neste inverno. Letra B. É preciso que me aqueça neste inverno. Letra C. Quando me aquecerá neste inverno? Letra D. Aquecer-me-á no inverno. Ou letra E. Não aqueça-me neste inverno. Qual delas também estaria errada, gente? Colocaram aqui, a Fernanda colocou E, o Franklin E, Ingrid também E, por causa da palavra não, que deve ser próclise e. Mas, gente, vocês estão bem afinadinhos, hein? Muito bem, todo mundo prestou atenção na aula, todo mundo tá de boa aí, hein? Muito bem, então vamos ver aqui. Quando nós analisamos, então nós temos aqui, ó, quero que me aqueça neste inverno. Percebam que nós temos conjunção subordinativa, então pronome vem para perto, atraiu. É preciso que me aqueça. Mesma coisa aqui, conjunção puxou o pronome. Quando me aquecerá, aqui nós temos duas coisas. Temos aqui um advérbio e também temos uma frase, desculpa, interrogativa. Então, eu utilizo próclise. Aquecer-me-á no inverno, aqui também, frase interrogativa. E a última, não aqueça-me neste inverno. Aqui está errada. Por quê? Como que eu tenho a palavra negativa, eu preciso puxar esse pronome para perto dela. Então, acertou também quem marcou a alternativa E. Muito bem, gente. Vamos lá para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta um erro de colocação pronominal. Então, vamos ver. Letra A. Alguns alunos fizeram a lição, outros se fizeram de desentendidos. Letra B. Contar-lhe-emos toda a verdade sobre o assunto. Letra C. Me perdi porque anotei seu endereço de maneira errada. Letra D. Por favor, peça-lhe que venha ao meu escritório. Letra E. Nunca se queixou dos problemas. Era resignado e otimista. Qual delas está errada? Possui um erro de colocação pronominal. Galerinha aqui foi de C. Mais alguém? Essa está bem tranquilinha, né? Então, alguns alunos fizeram a lição, outros se fizeram desentendido. Pronome indefinido, gente. Então, pronome indefinido, aqui a gente vai usar o quê? Próclise. Está ok? Contar-lhe-emos, futuro do presente, desculpa. Futuro do presente, verbo no início, mesóclise, né? Me perdi porque anotei seu endereço. Opa, não posso começar uma oração com pronome oblíquo. Então, encontrei o erro aqui na letra C. Vamos continuar, né? Peça-lhe, então, que venha. Não posso utilizar aqui no início porque tem pontuação. Então, ênclise. E nunca se queixou, palavra atrativa. Então, acertou quem aí achou que era a letra C. Muito bem, vamos lá, mais algum? Número 5. Atendendo a norma culta da língua, o pronome oblíquo átono está corretamente. Agora nós vamos achar onde ele está corretamente colocado. Letra A. Farei-lhe uma proposta de viagem irrecusável. Letra B. Quero que acompanhem-me nessa viagem de férias. Letra C. Nos traga a refeição durante o período de turbulência, por favor. Letra D. Em se tratando de qualidade, aquela companhia aérea imbatível. Letra C. Se aproximem do portão de embarque, senhores passageiros do voo 2189. Qual oração apresenta um pronome colocado de forma adequada? Vamos lá, gente. Às vezes pode ser mais fácil a gente achar o erro, né? Mas vamos analisar. Colocaram aqui para mim D. Alguma resposta aí também? D de dado de novo. A Cíntia D, o Guilherme D. Aqui não, Pro. Beleza, então. Bom, gente, Também agora? Nenhuma resposta.
D seria a certa ou B seria a certa? Vamos analisar aqui por que estaria certo e por que estaria errado, né? Mais importante do que acharmos a certa é saber por que as outras não são. Vamos lá. Farei-lhe uma proposta de viagem recusável. Observem que o verbo está no início, mas eu tenho um verbo que está no futuro do presente. Opa! Então, eu não posso dizer farei-lhe. Como que seria? Far-lhe-ei. Então, eu teria mesóclise. Essa está errada. Na letra B. Quero que acompanhem-me. Opa! Se eu tenho conjunção, preciso puxar esse pronome para antes do verbo. Então, quero que me acompanhem. Seria o correto. Letra C. Nos traga a refeição. Opa, não posso começar com pronome oblíquo. Então, traga-nos. Letra D. Em se tratando de qualidade. Opa! Nós aprendemos que tenho preposição em mais verbo no gerúndio, próclise. Então, essa aqui está correta. E a letra E, só para a gente analisar a última, se aproximem. Não começa oração com pronome oblíquo. Então, aproximem-se. Então, marcou certa aí quem disse letra D. E mais uma, né, para a gente terminar. Vamos lá. Número 6. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do pronome. Letra A. Preciso vê-lo, me disse o rapaz. Letra B. Este é um trabalho que absorve-me muito. Letra C. Em tratando-se frutas, prefiro as cítricas. Ou letra D. Tudo se resolve com o tempo. Qual das alternativas aqui, qual alternativa, no caso, apresenta a colocação correta do pronome, gente? Qual delas apresenta a colocação correta? Ai, desculpa, né? Como eu já dei a resposta, né? Mas enfim. Vamos lá aqui. A, né? Mais alguém? Agora ficou fácil, né? Mas vamos lá. Preciso vê-lo, me disse o rapaz. Observem, essa não está correta por quê? Porque eu não posso iniciar um período com pronome oblíquo. Nem início de frase, nem depois da vírgula, tá? Então, preciso vê-lo, disse-me o rapaz, seria o correto. Letra B. Este é um trabalho que absorve muito. Opa, conjunção subordinativa, puxei o pronome. Então, que me absorve muito. Letra C. Em tratando-se frutas. Opa, está até faltando aí palavra, né? Mas deveria em se tratando. Tá? Então, está errada também. E a letra D, tudo se resolve com o tempo. Aqui eu tenho um pronome indefinido, então o pronome é proclítico, tá bom? Tá certinho. Ah, meu Deus, vamos lá ainda. Temos mais um tempinho, vamos aproveitar aqui, vamos para a última. E agora eu realmente termino com essa, tá bom, gente? Vamos dizer que eu minto, né? Número 7. Complete os espaços da frase abaixo. Essa é boa, hein? Quem o trouxe ou quem trouxe-o? Estragado. Que encarregue-se ou se encarregue. B. Consertá-lo ou o consertar. E agora, como eu respondo essa última? Vamos lá, pessoal. Já estamos terminando. A, C, A. Que mais que a gente pode usar? A, B. Estamos completando o alfabeto aí. B, 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 B. Bom, vamos ver aqui. Então, quem? Aqui a gente tem um pronome relativo. Se é um pronome relativo, é atrativo. Então, quem o trouxe? Estragado. Que encarregue-se ou se encarregue? Opa, conjunção subordinativa, atrativa. Então, que se encarregue de consertá-lo. Então, quem marcou correta aí foi quem marcou a letra B. Ok, gente? Então, vou interromper aqui. Obrigada aí pela participação de todos vocês, né? Sempre aproveitando até o último minuto. Mas, graças a Deus, já conseguimos passar, né, o conteúdo e a gente pôde retomar. Parabéns aí para quem esteve participando e interagindo. É muito importante para a nossa aula ter um bom rendimento. Tá bom? Beijo aí. Professora. Só um pouquinho, Professora. Só um pouquinho, desculpa. Gente, redação.
Da manhã eu estarei durante o dia encaminhando aí para o pessoal as redações da última semana e também a proposta, tá? A proposta de agora vai ser uma proposta diferente, então, sobre um tema bem atual, então façam, tá bom? E outra coisa, semana que vem é recesso, então vocês podem fazer para outra semana, tá bom? Para que vocês possam descansar também. Belezinha? Oi, Pro, pode falar. Desculpa aí, é só para eu não esquecer, não ter que te falar, pedir para você falar depois. Não, só ia perguntar se eles querem falar alguma coisa, querem fazer alguma pergunta para a gente encerrar. Uhum. Será que alguém quer falar alguma coisa? Não? Só então que tá, Pro, muito cortou, obrigada. Pro. Oi? A Cíntia falou que acho que cortou ali dela. É Cortou? só sobre a redação que eu estava falando, tá? Que amanhã eu encaminho para aqueles que me enviaram a última e também uma nova proposta, uma proposta diferente dessas que a gente tem feito ali da apostila. E a gente eu elaborei uma proposta diferente, então é bom que vocês possam fazer. Opa. E é isso. E que vocês não precisam me entregar na próxima semana, que é recesso, mas na outra. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo na testa de todo mundo. Boa noite, professor. Boa aula. Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Gente. Opa, boa noite. Sou eu já? Marcos, Direto? nós podemos dar 2 minutinhos para eles? Pode ser? Para 2 minutinhos para eles descansarem assim, para ir beber uma água, fazer um xixizinho e voltar? Para mim, tranquilo. Então tá bom. Minutinhos, tranquilo. Ô, João, coloca aquela música que você colocou no início, a sua é mais bonita que a minha. Beleza. E aí, João? E aí, professor, tudo bem? Tranquilo, cara. Beleza. Pronto, já deu tempo de todo mundo beber uma água, né, professor? Até a gente já bebeu um pouco ali de água, já deu tempo. E nem o agora, flash, rapidão. Rapidão. E daí agora os momentos que seguem com você, tá bom, Pro? Valeu. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Posso só te fazer uma pergunta? As dúvidas no chat, você prefere que vá direto para você ou que venha para mim ou para a Elaine? O que você prefere?
Olha, boa pergunta, hein? Eu acho que eu acho que pode ser para mim, pode ser para mim. Tanto faz. É que eu tô tendo um tipo de ideia, né, a construção do pensamento, eu acho que meio que atrapalha, assim, mas não tem problema não. Pode mandar para mim também a pergunta, pode mandar para você. Ah, pronto, confundi tudo, sei lá. Acho, acho que Tá bom. pronto. Manda para mim, acabou. Pronto, tá resolvido. Pode mandar para mim, pessoal. Tranquilo. É bom que vocês vão participando, vão me ajudando. Eu curto isso aí, tá bom? Vocês vão comentando aí, eu sei que vocês curtem comentar, então participem aí, ajudem. Tragam pensamentos diferentes também aí da sua vida e do que vocês aprenderam, curiosidades, eu também gosto pra caramba. Muito bem, tá, gente? Então, vamos continuar. Na nossa última aula, há tantos tempos atrás, né, nós estávamos estudando aí sobre o período dos militares no poder. E eu parei justamente aqui. Só para a gente relembrar um pouquinho, eu parei justamente ali no período dos anos 70, quando o Brasil estava super valorizando ali o período dos militares, super vangloriando ali as vitórias brasileiras, como, por exemplo, na Copa do Mundo, né? As vitórias na questão econômica, na questão moral, na questão social, né? De fazer as pessoas ficarem em casa, de acabar com as greves. Muito bem. E eu trouxe essa outra terminologia muito interessante. De 69 a 74, existiu um período chamado milagre econômico. Ora, alunos, você sabe muito bem que milagre é aquilo que acontece que não é explicado, né? Então, você tem ali uma coisa que aconteceu que foi extraordinária e não há explicação lógica, explicação científica para isso, então foi um milagre, né? Você estava para morrer de um prédio, estava caindo de um prédio de 200 andares, puf, caiu que nem gato, ficou vivo. Pronto, isso é milagre, tá? Então, esse milagre é uma chacota. Tá? Então, esse nome de milagre econômico foi colocado um bom tempo depois que os militares saíram do poder. Tá bom? Então, por que eles fizeram isso? Porque durante esse tempo aí, muitas pessoas defendiam os militares e até hoje tem esse certo ufanismo de algumas pessoas, essas mais antigas, que defendem a ditadura militar, que gostam de utilizar esse período de bonança econômica. Só que esse período de bonança econômica vem com preço, né? E esse preço é alto. E nós pagamos esse preço há pouco tempo atrás, tá bom? E esse preço qual que é? Por exemplo, justificativa para o milagre econômico é o Brasil crescer 10% ao ano do PIB. Gente, isso de fato é algo extraordinário. Eu convido vocês a dar um Google depois e procurar que país no mundo cresce 10% ao ano. Tá? Então, isso de fato é algo, assim, espantoso, né? Por isso que eles estavam falando que era um milagre, né? E fizeram chacota com esse tipo de coisa. Por que chacota? Porque ele traz sérias consequências. Como que eles faziam o milagre econômico acontecer, os militares? Através de grandes empréstimos. E aí que pega, isso aqui é interessante pra caramba, gente. Desse milagre, ele não tem nada de santo, tá? Qual foi o problema dele? Vamos entender esse negócio aí. Primeiro, ele trouxe um grande crescimento na economia brasileira? Trouxe. Tá? Só que o Brasil, como que ele se encontrava? Tá bom? O Brasil se encontrava num crescimento, principalmente na área urbana, através de grandes empréstimos que os militares faziam. Tá aí a grande justificativa para o milagre econômico. Esse dinheiro não vinha ali do brasileiro que deixou o Brasil mais rico. Não confunda. Não existe países ricos. Existem pessoas que moram em países que deixam o país rico. Tá? Isso que faz o país ficar poderoso. São as pessoas dentro do próprio país. O país nenhum é rico. O país não tem que gerar riqueza, quem tem que gerar riqueza são as pessoas. Enfim, só que esses militares, eles eram engraçados, tá? Eles se diziam de direita, né, de uma ditadura de direita, faziam coisas de direita, segundo eles, mas faziam coisas também de esquerda, né? Eles faziam, por exemplo, grandes ampliações de empresas, ou então grandes construções estatais. Respondam para mim, comentem aí. Quem é que defende estatal? Quem é que defende um Estado forte, centralizado? É ideologia de esquerda ou é ideologia de direita? E aí, eu sei que vocês aí, terceiro ano, devem já pegar essa ideia aí, hein? Quem é que defende esse tipo de... A esquerda, né? A esquerda, a esquerda, muito bem, aí, Jéssica, né? Carlos, né? Cíntia. Isso mesmo, a esquerda, ela defende um Estado forte, centralizado. E olha que engraçado, hein? Os militares que se diziam de direita faziam obras públicas à la esquerdistas. Então, eles pegavam ali investimentos que vinham de fora, ou seja, empréstimos, e faziam grandes obras faraônicas, como, por exemplo, grandes petroquímicas, indústrias de aço, usinas hidrelétricas, até empresas de telecomunicações.
Tudo com o dinheiro do povo? Não, com o dinheiro dos Estados Unidos. É óbvio que esse investimento estrangeiro gera algumas consequências, tá? Como, por exemplo, tem que pagar essa conta. De início, é uma euforia, é tudo bonito. Bateu o dinheiro na sua conta, tá a conta cheia, sei lá, tem 10 mil reais que você pegou emprestado do banco. Tô rico, né? Sou rica. Só que amanhã essa conta vem e vem com juros, né? E você tem que pagar e muitas vezes você não tem esse dinheiro. E o Brasil começa então a perder nota. Sabia que existe uma nota de países também que pagam mal? Vai essa nota de 0 a 10. O Brasil está no meio, né? O Brasil ainda não é tão bom pagador, tá na média. Essa nota do Brasil começou a cair naquela época. Então, outra coisa também que vai ser bastante marcante no cenário econômico é que a concentração de renda fica nas pessoas mais ricas. Os militares se diziam progressistas na questão social, porém as pessoas mais ricas estavam ficando mais ricas. E as pessoas mais pobres, tá bom? E essas obras faraônicas só foram aumentando ainda mais a dívida externa. De início, bonito, conta cheia, construindo, né, pavimentando. Só que essa conta vem e ela vai vir alta. Como, por exemplo, a gente pode pegar aí que a dívida externa, quando os militares assumiram o poder do Brasil, em 64, era de 3 bi. Né? Em 81, 4 anos antes de eles largarem o poder, era de 62 bi. Olha só esse tipo de coisa, hein, gente? Muito gigantesca a dívida externa. Era enorme, né? E uma das consequências de você não pagar a dívida externa é cair a nota. Cair a nota, você perde investimento, o país fica mal pagador e a inflação vai às alturas, né? Então, nós também temos aí a desvalorização do salário em tempo de serviço prestado, outra grande consequência daquela época. Ora, está aí também a fatia das multinacionais nas empresas que os próprios brasileiros construíram com o dinheiro delas, né? Dessas multinacionais que pegaram agora empresas estatais aqui no nosso próprio país. Então, tinha empresas estatais construídas com dinheiro estrangeiro, que quem pagou ela foi o imposto brasileiro, mas que também tinha parcela dessa empresa para as empresas multinacionais. Olha que terrível isso. E tá aí as obras faraônicas, não? Como, por exemplo, a Transamazônica, que está aí, né? A ponte Rio-Niterói, que até hoje os militares se gabam dela, a ponte Colombo-Salles, Santa Catarina, as hidrelétricas de Solteiro e Passo Fundo, outras mais também nós vamos ver por aí. Ora, outra coisa que vai aumentar essa euforia, esse amor pelos militares dos anos 70, também vai ser a ampliação do território brasileiro. Olha a jogada dos caras, né? Nós ampliamos o território brasileiro. Quem é que nunca assistiu um filme? Um filme aí tem um vilão fugindo, né? O cara sobe num barco e tenta chegar nas águas internacionais, porque lá ele vai poder fugir da Interpol. Quem é que nunca viu um filme desse aí, hein, gente? 007 que o diga, né? Esse tipo de filme aí, eles narram um certo tipo de realidade, né? Não só de fuga de bandido, mas na questão aí de território, né? Além do espaço terrestre, também tem um espaço no oceano. O Brasil, por exemplo, naquela época, ele tinha menos do que 350 quilômetros de extensão oceano adentro. Quando, então, os militares assumiram o poder, e a partir dos anos 70, eles vão estender esse território marítimo a 350 quilômetros. Então, acredite se quiser, se você chegar lá na praia e for tomar banho lá da praia lá e for nadando, não estou mais no Brasil, não, tem que nadar bastante, viu? Porque é 350 quilômetros de extensão o Brasil ainda, além do limite ali da terra da praia, não, quer dizer, na areia, né, no caso. E vai vir ali uma crise, a crise do petróleo, né? Essa crise vai abalar. Por quê? Ora, o petróleo começa a aumentar, né? Tem que seguir ali o fluxo das commodities e acaba quebrando o preço do petróleo aqui dentro. E esse milagre começa, então, a ser já questionado pelo próprio povo. Vai entrar, então, em 74 a 79, Ernesto Geisel. Tá? Quem foi esse cara? Esse cara é importante de marcar na mente de vocês aí, é porque a partir desse militar, ele vai jogar aquela questão da abertura lenta, gradual e segura, tá bom? É nesse governo que ele vai demonstrar para o povo que eles querem devolver o poder do Brasil para a democracia. Por que eles querem fazer isso? Porque a crise econômica já estava batendo na porta, estava alta, né? Então ele fez um programa pró-álcool para tentar alavancar a economia do Brasil e o segundo PND, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Então ele praticamente mantinha o primeiro plano, fez novos empréstimos, olha isso aí, gente, eles batem a cabeça com os tipos de medidas econômicas. Enfim, novos empréstimos, mais importações, ou seja, trazer mais produtos de fora, buscar novos mercados para poder exportar
e tentar substituir alguns tipos de importações que vinham lá da Europa e Estados Unidos. O que é esse negócio aí de substituição de importações? Ora, tem alguns produtos que vêm lá de fora que nós podemos fazer aqui dentro. Por que não fabricar? Tá? Então, eles tentaram fazer isso também para poder alavancar a economia brasileira. Mas o estrago já estava feito. Continuaram ainda com obras faraônicas, pegando dinheiro emprestado e o povo pagando. Olha só, hein? E você sabe muito bem, se os militares se diziam de direita, né? Nós somos de direita, fazemos coisas de direita, sabe muito bem que a direita é liberal, né? E a direita liberal fala da seguinte maneira, né? O Estado só tem que se preocupar com segurança, educação e saúde. E isso os militares não faziam somente, né? Eles se preocupavam muito mais também com obras estatais, olha só. E até hoje é assim, tem alguns militares vira e mexe que falam que tem que pegar dinheiro emprestado mesmo e ainda fazer construções gigantescas. E tá aí algumas para vocês poderem enxergar: a siderúrgica de Tubarão, lá em Espírito Santo, a Suminas, né, em Minas Gerais, ali também a Ferrovia do Aço, as hidrelétricas de Itaipu, Tucuruí, Sobradinho e outras mais. Angra 1, agora nuclear, né, fez um acordo com a Alemanha, também todas elas com construções ali com dinheiro emprestado, e o povo ia pagar isso com os impostos. É por isso que nossos impostos são tão inflacionados, são tão gigantescos. Sabia? Olha só, curiosidade, hein? Isso nos dias de hoje. Sabia que quando você tira um produto da prateleira do mercado, praticamente metade dele, em geral, tá, é imposto. Eles batem ali de 20% a 44% só de imposto. O Brasil, ele tem muito imposto, tá? O Henrique falou aqui, ó, esse programa Proálcool tem relação com o fato de, nessa época, a maioria dos carros serem movidos a álcool. Show, hein, Henrique? Né, isso mesmo, né? O Henrique curte aí carros. Nessa época aí, a própria Gurgel também lançou o carro deles a álcool, né? Então, o Brasil estava tentando ali fazer uma substituição de importação de carros com a Gurgel. Lançaram esse programa do Proálcool para tentar substituir o petróleo, né, através da questão do agro, né? E tentaram, então, tapar o sol com a peneira na questão econômica. Não deu muito certo. É também nessa época, né, em 74, que o MDB começa a ganhar algumas vitórias no parlamento, né? Começa, então, a subir alguns deputados que eram contra o governo, contra a Arena. Também vai ser nessa época, em 75, que vai ter o fim da censura prévia aos meios de comunicações. Pronto, agora a rádio, a TV, o jornal pode ali de maneira que eles acharem ainda melhor tentar fazer uma crítica ainda bastante cuidadosa sobre os militares. Também nessa época vai acontecer uma coisa bastante interessante, isso aqui também vai cair em vestibular. Vai ter o assassinato de Vladimir Herzog, né? Esse cara ali era um jornalista, né, socialista, que fazia duras críticas ao governo, e ele foi, olha só, gente, olha essa história. Ele foi, então, questionado pelo DOI-CODE, né? Ele foi, então, chamado para poder prestar ali depoimento. Ele, então, vai prestar depoimento, né? Ele sai do jornal, né? Arruma a mesa dele, e vai lá para o DOI-CODE prestar o depoimento dele. Olha que interessante, hein? Chegando lá no DOI-CODE, ele some por alguns dias, né? E encontram ele dessa forma, gente, como vocês estão enxergando aí, né? Vladimir encontrado morto. Segundo os militares, ele se enforcou na janela do DOI-CODE. Olha que interessante, gente. No caso, acho que é do DOPS aí. Ele se enforcou na janela, né? Claramente ele cometeu aí um suicídio, segundo os militares, né? Quem é que se enforca na janela de casa? Interessante, hein? Se ajoelhou e cometeu aí o suicídio, né? O então Herzog, né? Até hoje essa história é negada pelos militares, falando que ele realmente cometeu o suicídio, e até hoje o pessoal não engole, né? Fala que isso, o cara foi nitidamente assassinado, né? Não tem como falar que ele cometeu suicídio. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios vê essa imagem aí e fala que o cara de fato foi assassinado. Ora, também vai ser em janeiro de 76 que vai acontecer alguma série de assassinatos, como, por exemplo, um operário Manuel Filho, que também foi encontrado índice de tortura nele. E, então, há uma demissão do Ednardo Dávila Filho, que era um comandante da 2ª Região Militar, que foi encontrado o corpo desse operário, né? Então, já estava mostrando que os militares estavam tentando ali devolver o poder de maneira lenta, gradual e segura, como eles haviam comentado. A Kevin falou aqui, professor, foi a partir disso que os jornais exibiam receitas de bolo para demonstrar que tal matéria tinha sido censurada. Legal, né? Não só receita de bolo também, mas músicas,
episódios de novela, assim, com bastante teor, vamos dizer assim, de chacota, né? Um certo teor ali de mostrar ali que, opa, não é bem assim, né? Tá acontecendo aí uma censura, mas é nessa época também, tá bom? E também vai ser em 76 a famosa Lei Falcão, que está aí até os dias de hoje, tá? Essa Lei Falcão, ela limita propaganda política. Então, dependendo da quantidade de políticos que você tem no parlamento, você tem tempo na televisão. E a máquina da televisão naquela época era muito importante para você poder ganhar a eleição. Hoje em dia isso mudou bastante, né? Essa última eleição de 2018 fez um presidente que fazia pronunciamento, no caso não é presidente ainda, mas fez um candidato que fazia pronunciamento em cima de uma prancha, ser eleito presidente pelas redes sociais. Mas na época dos anos 70, isso era muito forte, a TV era uma máquina assim poderosíssima. Né? E a Lei Falcão ela veio para limitar a propaganda política. Tá aí, ó, Franco Montoro para senador, né? E o próprio então Armando Falcão assinando, ele era ministro da Justiça, e ele falava o seguinte: o número de pessoas no parlamento é o tempo em segundos e minutos que você vai ter na TV. Vou dar um exemplo atual para vocês, tá bom? Antes de 2018, o partido que tinha mais tempo na TV era o PSDB. Tá? Então, percebam que eles tinham muito mais tempo de fala na TV pela quantidade de parlamentares que eles possuíam. E isso foi por causa aí dessa lei que surgiu lá no passado, claro, já se modificou bastante vezes, mas tem esse tipo de princípio. Ok? Muito bem. Também agora, em abril de 77, vem um pacote de abril. O que seria o pacote de abril? Era praticamente um fechamento do Congresso e mandato presidencial de seis anos. E a criação de senadores biônicos, né? Senadores que seriam indicados, senadores ali que teriam forte influência dos militares. E em outubro de 78 vem o fim do AI número 5. Pronto, o fim da maior censura, do maior meio que os militares colocaram para a ditadura naquela época. Ora, nessa época aqui, que alguns historiadores falam, né, aqueles que defendem a redemocratização em 64 e não um golpe, eles falam que é nessa época também que acabou a ditadura, tá? Por causa que esse meio do AI-5 terminou, então também terminou a ditadura. Porque é nesse momento que você vai encontrar, segundo esses historiadores, o início novamente de greves, sindicatos vão surgir, né, lá no ABC Paulista, que é muito forte, sindicato de metalurgia, e o pessoal vai à rua, vai criticar o governo, e eles utilizam esse argumento para falar o seguinte, ó, qual ditadura que permite greve, que permite sindicatos? Claro, o pessoal que fala que é um golpe desde o início vai falar que não, ainda continua sendo uma ditadura, porque os meios de comunicação são controlados, né, o Congresso foi fechado, você tem ali os militares ainda no poder proibindo a democracia e o voto direto. Tá? Eles só falam que foi somente um caminho para o final. Enfim, tá aí as duas visões para vocês. Em 79 a 85, vai entrar então João Batista Figueiredo, o último militar no poder. É nele que vai se concluir o processo de abertura política. É nele que a inflação, que a crise econômica está gritando, está monstruosa, está disparada. Né? Desemprego, empréstimos com altos juros, desgaste do governo é gigantesco. Lembra que eu falei para vocês que esse milagre tem um preço? E o preço é esse. Né? O preço é a inflação gigantesca, é o seu dinheiro desvalorizando, é o desemprego batendo a porta do cidadão. Em agosto de 79, os militares, então, dão a lei de anistia. O que é a lei de anistia? É o perdão. Muitas personalidades públicas, políticas, artistas foram deportados do Brasil. Deportados porque eles eram muito influentes para assumir com eles. Então, eles deportavam as pessoas. Tá? Como, por exemplo, Brizola, Prestes, Miguel Arraes, outros artistas demais. Eles, então, puderam voltar para o Brasil porque eles tiveram perdão pelo próprio Exército Brasileiro. Não só eles, mas também os próprios militares que acometeram vários tipos de atrocidades. Ora, em novembro de 79, acaba ali aquela questão de somente 2 partidos. Né? Então, era bipartidário. Agora volta o pluripartidarismo. Então, a Arena vai se dividir ali em PDS e PFL, e o MDB, que era a oposição dos militares, que sempre criticava os militares, é óbvio que vai ter uma tendência a separar a partidos que tinham muito mais ligações com o socialismo. Afinal de contas, estava numa época que a direita ditatorial, né, segundo os militares, fez com que o Brasil
desembancasse ali, eles chegassem ali ao fundo do poço. Então, vai ganhar bastante notoriedade os partidos ali contra os militares. Partido Popular, de Tancredo Neves, o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT e o famoso PT nos anos 80, Partido dos Trabalhadores, que vinha ali com base dos sindicatos e também que tinha grande liderança ali das metalurgias do ABC Paulista, com aquela figura que vocês conhecem muito bem, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, qual vai ser então a reação dos militares a essas greves, a esses partidos que estavam abrindo a boca, a essas festas, a esses shows, porque começou a acontecer vários shows. Os músicos agora poderiam falar o que eles bem entendessem, né? Então começou a acontecer alguns atentados. Por exemplo, atentados contra a OAB, Ordem dos Advogados, um atentado no Rio Centro, e um atentado ali no show também, que, se eu não me engano, tinha o Gonzaguinha lá, o filho de Luiz Gonzaga. Eles estavam explodindo os carros, explodindo as bancas, pessoas que falavam mal dos militares. Essa vai ser, então, vamos dizer assim, a reação dos militares linha dura, que não queria que a ditadura acabasse. E é claro que isso só desmoralizou vamos dizer assim, a conduta dos militares em geral. Muito bem, então em 82, eu estou correndo aqui, que é bastante assunto, hein, gente? Então, em 82, vêm as famosas eleições diretas para governador. Vitória, obviamente, da oposição, né? Então, os partidos que eram contra os militares vão ganhar vários e vários parlamentares ali para representar a oposição aos militares. E em março de 64, vem a famosa Emenda Dante de Oliveira, que falava que o Brasil deveria chamar eleições diretas, e a famosa diretas já, né? Então, o pessoal sai à rua com um broche pedindo que o Brasil voltasse a ter a democracia, com o povo escolhendo o seu presidente. Direta, ou seja, voto direto é um tipo de conceito político em que o povo escolhe o seu representante de Estado. Tá? Então, tá aí, obviamente, essa emenda Dante de Oliveira foi derrubada. Tá? Para você ter uma noção, foram ali 298 votos a favor para derrubar essa emenda, 65 contra, 113 ausências e 3 abstenções. Tá? Então, ela foi vetada por 22 votos de diferença. Por quê? Como ela seria uma emenda à Constituição, precisa de pelo menos 2/3 da casa. Então, ela não passou. E é assim até os dias de hoje, viu, gente? Para derrubar presidente por impeachment, é 2/3. Para aprovar a emenda à Constituição, é 2/3. E passar pelo Senado e passar pela Câmara dos Deputados. É bem complicado. Ora, e a direta já fracassou. Então, vem em janeiro de 85 as indiretas, já que a indireta, os caras pintadas não deu certo, vem as indiretas. O que são as indiretas? Já que o povo não vai votar, quem vai votar, então, são os próprios políticos. Então, vai ser lançado na candidatura para presidente o PDS com Paulo Maluf. Ó, conhece Paulo Maluf, gente? Paulo Maluf para presidente e Mário Andreasa para vice-presidente. E do lado do PMDB, da Aliança Democrática, da PFL, vem o Tancredo Neves e José Sarney como vice. E vem a disputa entre esses dois partidos de maneira indireta dentro do próprio Congresso para ver quem seria o próximo presidente do Brasil. Ora. Tancredo Neves ganha essa eleição. Paulo Maluf perde, né? E o que acontece? Ele ia assumir, né? Ele ia assumir o cargo de presidente, né? Como eu bem dizia, né? Não basta ganhar a eleição, tem que aí assumir o cargo, né? Tem que correr, subir a rampa, pegar o cargo, pronunciar, e ele não conseguiu. Ele morreu, né? Ele morreu com complicações intestinais, né? Ele fazia um tratamento no intestino e acabou falecendo pouco tempo antes de assumir o comando do Brasil. Quem assume? O vice, José Sarney, né? E tá aí o funeral do Tancredo Neves, sendo velado ali pelos militares, obviamente era um governo militar ainda naquela época, né? E Sarney agora vai virar o novo presidente do Brasil. Sarney, hein, gente? O cara que é envolvido em vários escândalos aí fora. Olha o que o então presidente do Brasil militar, Figueiredo, falou dele. Abre aspas, não passo a faixa e nem recebo o Sarney em palácio. Tá? Essa foi a afirmação que o militar, então, viu o vice, né, que ia assumir o cargo de presidência da República, e ele falou isso aí no dia 15 de março de 85,
logo de madrugada. E não foi, ele cumpriu, né? Ele não apareceu, não passou a faixa, que é algo bastante cerimonial que existe até os dias de hoje, tá bom? E vamos ao governo Sarney aqui. Deixa eu ver que horas são. Ora, como que foi o governo Sarney? Tá? Primeiro, ele era do PMDB. Tá? Qual que era a maior dificuldade, a desconfiança que tinha dele? É que ele tinha ligação com a ditadura militar, ele tinha muita ligação com os militares. E para poder subir a moral do cara, agora presta atenção, gente, isso aqui é muito engraçado, presta atenção. Para subir a moral do cara, ele fez um emendão em 85. O que era esse emendão em 85? Tá? Ele queria, então, subir a moral, ficar no hype da galera. Ele fez ali, então, a questão de falar que chamaria eleições presidenciais, eu vou chamar as diretas. Eu dou o direito de vocês votarem, mesmo os analfabetos. Gente, olha que interessante, hein? Em 1891, quando foi proclamada a República em 89, em 1891 foi feita a primeira Constituição. Nela, falava o seguinte, que todo mundo poderia votar, menos os analfabetos. E ficou. Só vai cair esse negócio com Sarney em 85, em 1985. Ele fala, não, agora os analfabetos também vão poder votar. Tá bom? Fora isso, ele também deu liberdade partidária. Partidos políticos que foram colocados na ilegalidade agora voltam para a legalidade, como o PCB e o PCdoB, Partido Comunista do Brasil e o Partido Comunista Brasileiro. E também deu liberdade sindical. Fora isso, ele também fez uma coisa muito importante, eu acho que é a mais impactante do governo dele, que é a convocação da Assembleia Constituinte, né? A convocação ali em 1986 para a confecção da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, que está aí até os dias de hoje. Gente, foram 2 anos de discussão para fazer a Constituição valer, funcionar. Enfim, vamos agora para as medidas econômicas. O que o cara fez para aumentar o hype dele perante a galera? Tá? Ele fez o famoso Plano Cruzado, em fevereiro de 86, com o ministro da Fazenda, Dilso Funaro. Olha o que é esse plano, gente. Saca só. Ele falou que 1.000 cruzeiros agora seria um cruzado. E para poder justificar isso, ele congelou os preços. Olha só, gente. Congelamento de preço. E presta atenção nisso, que parece que depois dele todo mundo vai bater nessa tecla. O que era congelamento de preço? Era assim, ora, eu ia no mercado e proibia o aumento do produto. Gente, me ajude a entender esse negócio. Esse negócio aí foi populista ou não foi? Será que o pessoal viu com bons olhos congelar o preço? Ó, vamos congelar o preço do arroz, está muito caro, né? Está muito caro nos dias de hoje. Será que as pessoas mais pobres vão ver isso com bons olhos? Né? Me respondam aí. É uma medida populista? Congelar preço? Populista, mas tem problemas futuros ali. O Carlos falou populista demais, né? Kevin também falou que é populista. Acho que sim. É sim, gente, né? Qual que é o problema disso? Tá? Vou explicar isso para vocês. Esse problema vem com 2 frentes. Tá? Essa é mais um problema aí de economia e depois de abastecimento. Você que vai estudar economia na faculdade vai gostar disso, tá bom? Primeira coisa que vem. Vamos supor, você tem o dinheiro do mês e vai lá comprar um produto no mercado. Chega do mercado, vai comprar, não sei, o feijão. O feijão custa X reais. Então, você compra um pouco de feijão e substitui o feijão por outras coisas, né? Então, sei lá, ervilha, lentilha, milho, enfim, outros grãos, né? E leva para casa. Quando, então, você escuta que o presidente proibiu o aumento do feijão, agora você pode voltar para o mercado. Só que, ao invés de levar aquela quantidade de feijão que você levava sempre, você pode levar a mais, além da lentilha, da ervilha e do milho que você compra. O primeiro problema que vai vir agora, gente, é a demanda. Muitas pessoas começam a comprar esse produto. Logo, esse produto acontece o que com ele nas prateleiras, gente? Eles têm algo bem simples. Eles começam a... Me responda aí. Opa, está piscando aqui. Some, começa a faltar, a acabar, isso mesmo. Né? Esses produtos começam a acabar. Esse é o primeiro problema, né? Parece bem simples de resolver. Olha, é só fabricar mais, né? Já que esse produto acabou. Só que não é bem assim. O que acontece agora? Esse produto tem um custo, né? Qual que é o custo dele? Ele não pode ficar mais caro, porque o presidente proibiu. Né? Não pode aumentar esse produto, porque se aumentar, vai pagar multa, o dono do estabelecimento. Então,
eles começam o produtor desse produto, né, obviamente, o cara que faz feijão, ele tem um custo. E com o passar do tempo, esse custo fica maior do que o lucro. Né? Não vale a pena produzir o feijão. Então, eu vou produzir os outros produtos que as pessoas estão comprando. Vou parar de produzir o feijão e vou produzir outra coisa que não está sendo taxada. E é assim que acontece. Aí vem logo o segundo problema. Não tem mais como repor. É muita demanda, acaba o produto, custa muito caro para o cara que faz o produto, logo vai faltar a produção desse produto. Então, olha só o impacto econômico. Além disso, se o cara que trabalha somente com esse produto, o cara que, sei lá, ele é uma transportadora somente de feijão, e não tem para onde correr, adivinha só o que vai acontecer com ele? Vai falir, vai fechar as portas, desemprego, esse produto não existe mais. O cara que é dono de um mercado, ele vê então o presidente taxando ali, colocando limite nos seus produtos, ele fala, mas poxa, eu paguei R$5 no quilo do feijão e tenho que vender ele a 5? Não tem como, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar água e luz, eu tenho que pagar o estabelecimento. Isso não tem como, então eu vou ter que fechar as portas. Desemprego, novamente, né? Agora do mercado, não do transporte. E, gente, vira uma bola de neve gigantesca. Mas o que é interessante disso é que essa medida é populista. Ou seja, de início, ela é muito boa. Foi tão boa, gente, tão boa, acredite se quiser, que tinham pessoas que ganhavam bótons e iam à rua fiscalizar os mercados. Olha isso, hein, gente? Eles iam para os mercados falando ali no bottom, eu sou o fiscal do Sarney. Né? Se você aumentar esse produto, eu vou te denunciar no governo e ele vai vir aqui multar o dono do estabelecimento e fechar a porta do mercado. Olha só, porque eu faço um serviço para o povo. Né? Então, de início, uau! Todo mundo aderiu, né? Os fiscais do Sarney saíram andando pelo Brasil afora. Então, o pessoal aí começou a comprar os produtos, né? A procura foi gigantesca. Porém, todavia circunstância, faltou, acabou, não tem mais produto, né? A inflação é gigantesca. O que tinha produto estava nas alturas de poder produzi-lo. Então, começou a ter uma crise econômica novamente. Esse plano do Cruzado 1 provou-se um verdadeiro fracasso. Ele prometeu também privatizações. E outra coisa interessante, ele falou que ia fazer uma moratória da dívida externa. Para você que não sabe o que é moratória, é não pagar. Ele falou, eu não tenho como pagar, então eu não vou pagar. Gente, você acha que o Brasil ficou bem visto lá no FMI, que é o Fundo Monetário Internacional? Você acha que o Brasil devendo dinheirão para eles, falou, não vou pagar não, devo no NEC, também não pago. Você acha que ele ficou bem visto? Ficou muito queimado, tá? E então, em 86, ele lançou ali as eleições para deputados e governadores. É óbvio, né? Por essas medidas populistas, por esse plano do Cruzado, que foi extremamente assim aceito pela população de início, 22 governadores, ou seja, 54% do efetivo parlamentar foi somente do PMDB. Bom, então vem em novembro de 86 o Cruzado 2. Eles falam, gente do céu, não deu certo. Então, Dilson Funaro lançou um plano inovador, assim, extraordinário. O que ele fez? Ele liberou um pouco do congelamento dos preços. Vai continuar alguns preços congelados, mas vamos ali a liberar alguns, mas para poder substituir esse buraco aqui econômico, vamos então aumentar ali 80% o valor dos carros, dos automóveis. Quebrou a gurgel. Né? Vamos aumentar em 80% o valor do automóvel. Pá, nas alturas do carro. Até hoje o carro é caríssimo por causa disso. O brasileiro vai comprar o carro, quer comprar o carro, é moda, é bom. Né? Então vamos taxar o carro até 80%. Gente, você acha que o povo gostou? Enfim, além disso, ele aumentou a tarifa, né? Algo que também é bastante está nas entrelinhas, nas linhas miúdas. Aumentar a tarifa de consumo, a tarifa da luz, dos correios, do telefone. Além disso, aumentou os impostos para cigarros e bebidas. Então, para a gente poder fazer uma política moral no Brasil, vamos taxar cigarro, vamos taxar bebida. Olha só, você acha que o povo curtiu isso? E você acha que solucionou a inflação? É claro que não. A inflação voltou a existir, voltou a subir e ele é demitido, tá bom? Em 87, vai então instalar a Assembleia Nacional Constituinte, com a direção
de Ulisses Guimarães, que era o presidente da Assembleia, para poder fazer a Constituição. Muito bem. E em junho de 87 vem o Plano Bresser Pereira. O que era esse plano, gente? Também outro plano inovador, assim, fabuloso. Mudou as estruturas, abalou a economia do Brasil. Eles voltaram a congelar os preços, gente. Olha só que inovador, hein? Nossa! Foram lá em outro país, foram em outro planeta e falaram, gente, ó, congelar o preço dá certo. Então, vamos fazer isso de novo. E além de congelar os preços, nós também podemos congelar os salários. Afinal de contas, dá tudo certo fazer isso. E aumentamos os impostos. Olha que plano maravilhoso, né? Então, vamos fazer isso. Mas para poder mostrar que o Brasil está tentando voltar às alianças com os Estados Unidos, com o FMI, vamos voltar a pagar a nossa dívida, né? Vamos tentar ali dar um fim na moratória. Gente, me responda. Você acha que esse plano deu certo novamente? Fracasso, né? A inflação foi gigantesca. Novamente, está batendo a porta o desemprego, a inflação a quase 1000% ao ano, gente. 1000% de inflação. Em outubro de 88, a nova Constituição, então, ela foi ali feita, tá bom? Então, teve então nessa Constituição algumas características bastante interessantes, que é o voto facultativo para analfabetos e menores de 16 anos, né? Ou seja, entre 16 e 18 anos, perdão. Eleições para cargos executivos em 2 turnos, habeas corpus voltou, fim da censura, direito à greve, férias adicional de 1/3 do salário, multa de 40% do FGTS, que está aí até os dias de hoje, licenciamento de maternidade para mulher de 120 dias, para homens de 4 dias, já mudou um pouquinho para o homem, seguro-desemprego e racismo agora é colocado como crime inafiançável. Essas são as principais características da Constituição. Ela é extensa, gigantesca. Você que vai fazer direito aí vai saber o que eu estou falando. Em janeiro de 89, vem o Plano Verão, né? Olha só esse plano inovador, gente, olha que legal. Esse plano inovador falava o seguinte, de Maílson da Nóbrega, ele falava que para solucionar a inflação, devíamos congelar o preço. É Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Ó, copia meu trabalho aí, mas não faz igual não, tá bom? Eles iam lá e copiar, mas não fazia igual. Congelava os preços. Eles tentaram, então, reabrir a economia brasileira ao comércio estrangeiro. Obviamente, não deu efeito nenhum. Congelar preço 3 vezes em 3 planos fez com que a inflação, ali no final do ano, batesse quase 2000%. Gente, 2000% de inflação. Vocês conseguem imaginar isso? Se está difícil comprar um PlayStation 5 agora, imagina comprar um PlayStation 5 com quase 2000% de inflação. É muita coisa, né? É muito dinheiro, gente, tá? Então o povo estava extremamente insatisfeito com o governo. Lembra que no começo, nossa, que legal, né? Vamos congelar preço, vamos pagar R$5 no quilo do arroz. No final, é um Deus nos acuda, é uma choradeira, né? Tem consequências. A economia é assim, gente. Ela rege, a economia rege as rédeas através de políticas nada populistas. O povo engole essas políticas no choro, mas no futuro ela tenta trazer aí algum tipo de lucro. Ora, tanto é isso que para a economia, os anos 80 é considerada como década perdida. Olha como esse negócio é bastante impactante, hein, gente? Muito bem, vai vir então a sucessão de Sarney. Como ele falou, ele ia abrir as eleições diretas, né, ali em 89. Tinham 22 candidatos, gente. Vê se vocês conhecem algum nomezinho aí. Fernando Collor de Mello, Lula, Ulisses, Brizola, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Fernando Afif, Paulo Maluf, Mário Covas e o Enéas. Estavam todos ali concorrendo em 89 para ver quem seria o futuro presidente do Brasil. Ora, o que acontece? Vem então as eleições, 2 nomes se destacam, Collor e Lula, né? Lula, os dois vão para o segundo turno. Collor, ele era muito, vou resumir, tá? Collor era muito jovem, tinha o apelido de caçador de marajás. Lula, ele tinha um discurso ainda muito radical, próximo com a esquerda, próximo totalmente de esquerda, né? Fez com que ali grandes mídias não apoiassem com que Lula fosse eleito. Ainda estava muito forte a ligação com os militares contra o comunismo, e o discurso extremamente radical do Lula, né, de revolução, do proletariado, fez com que ele perdesse o apoio da ala mais conservadora, e Collor ali, por ser mais bonitão, jovinal, né, por ter esse apelido de caçador de marajás, foi
ou então agraciado com a vitória, tá bom? Muito bem, então, rapidinho aqui, que eu não estou sabendo o horário aqui, deixa eu pegar meu relógio. Espera aí, gente, que horas são ainda? 8h14, professor. Obrigado por me ajudar. Muito bem, gente. Então, rapidão aqui, como que foi o governo do Collor, tá? Collor de Mello de 90, esse governo curto, né? A 92. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, apelido Caçador de Marajás, o discurso dele era novo e moderno, tá? E o passado político dele era, de fato, ali uma pessoa que tinha ali uma ligação forte com os militares, uma ligação forte com a luta contra vamos dizer assim, a corrupção. Tá? E qual que era o plano Collor dele? Bom, o plano Collor dele era fazer o Cruzado Novo ficar igual um cruzeiro. Tá? Esse ali era o plano econômico dele. Só que, aí que vem a jogada que vocês já devem ter escutado falar, né? Ele defendia isso através do controle monetário, ou seja, o confisco de investimentos e até mesmo o confisco da poupança, né? Aquela pessoa com mais de 40 anos até se arrepia quando escuta ali o nome do Collor de Mello, né? Ele jurava de pé junto que não iria fazer isso, que ele tinha outros planos políticos, que não iria mexer na poupança da população brasileira, tá? Que ele tentaria aumentar as tarifas, que faria ali um tipo de abertura econômica, mas isso não seria feito no governo dele. Dito e feito, né, pela crítica do Collor de Mello, que logo que ele assumiu a presidência do Brasil, ele confiscou as poupanças, confiscou os investimentos. Gente, crise generalizada. Vocês podem mexer com tudo. Pode mexer com a moral da pessoa, pode xingar, pode ali bater na pessoa, mas mexer no bolso, cara, mexer no bolso do cidadão é complicado. As pessoas saem à rua desesperadas, vão aos bancos para ver se foi confiscado o dinheiro das poupanças. O dinheiro do meu pai foi confiscado, da minha mãe, dos meus tios, foram todos confiscados ali da poupança. Eu não vou perguntar aqui para as pessoas que estão me ajudando, senão eu vou denunciar a idade deles. Mas eu acho que eles sabem o que eu estou falando, né? Ora, esse dinheiro todo foi confiscado, tá bom? Além disso, ele aumentou as tarifas, ele deu uma facilidade para as importações, ele privatizou algumas empresas estatais e reduziu os gastos públicos. Olha, isso parece medidas interessantes, mas mexer no bolso da população fez com que ele ali perdesse muita moral. O objetivo dele era que a inflação caísse, tá? Que essa crise econômica de 2.000% de inflação ao ano acabasse. Tá? Mas o que ele conseguiu gerar com isso? Foi a redução do consumo, a redução da produção, gerou desemprego e falência generalizada. Veio uma nova crise econômica que não tinha precedentes. Agora não era por causa de congelamento, era por causa da crise que o próprio Collor criou, tá bom? E é óbvio, né? Além disso, ele foi ali indicado a um escândalo de corrupção extremamente, assim, enfadonho, extremamente, assim, tenebroso, né? PC Farias era o ex-tesoureiro, então, da campanha de Collor. E ele, gente, era praticamente o cara que articulava em todo mundo do governo. Era tão assim, era tão baixo naquela época a questão de tentar difamar a moral da pessoa, que até mesmo a esposa do Collor foi colocada a baile ali nas eleições, falando que ele ali abusava da esposa, e a mulher depois falou que ela foi paga, e agora o PC Farias sendo descoberto, né, ali que ele fazia desvio de verbas públicas para a campanha de Collor. Pronto. Collor foi acusado de corrupção. Não tinha como, né? As pessoas foram à rua, fora Collor, impeachment já, né? Eles não queriam mais o Collor no governo. O próprio governo, então, se articula, o Congresso vai votar pelo impeachment, né? É um processo, tá bom, gente? O impeachment é um processo criminal, né? Se você não sabe disso. Então, você primeiro vota pela abertura do impeachment, então a pessoa é julgada. Se ela for condenada, então, ela é afastada através também de outras votações, tá? Então, tem todo um processo. Collor, né, ele, então, não sofre impeachment, tá? Diferentemente que as pessoas pensam aí, Collor, ele renuncia, tá bom? Ele não faz o impeachment acontecer com ele. Teve impeachment já antes, então, da Dilma no Brasil, já teve mais de 2, só que muitos antigos. Só que Collor, aqui no caso, ele renuncia momentos antes de sofrer esse impeachment, tá? E os direitos políticos dele é suspenso por 8 anos. Muito bem. Vou parar minha aula por aqui. Já está cheio de informações.
e eu vou fazer algumas perguntas para vocês, hein? Quem acertar as perguntas, eu vou mandar essa caixinha aqui, esse speaker para sua escola, hein? Então presta atenção, hein, gente? Presta atenção. Vamos lá. Pergunta número 1. Quais as características principais do ato número 1, 2, 3, 4 e 5? Ó, tem que, só para poder ajudar vocês a responder, tem que responder tudo num corpo só da resposta, tá bom? Então, quando vocês forem mandar para mim, né, tem que estar todas as 3 respostas e o seu nome e escola, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quais as características principais dos atos 1, 2, 3, 4 e 5? 2. O que foi o milagre econômico e suas consequências? O que foi o milagre econômico e suas consequências? E 3. Eu vou explicar essa 3 aqui, tá bom? 3. Explique por que da terminologia, por que as pessoas falam que foi um golpe e por que as pessoas falam que foi uma redemocratização, tá bom? São essas 3 perguntas que vocês aí devem mandar para o meu chat, tá bom? Manda aí para o meu chat, que eu estou esperando então a resposta de vocês. É isso aí, hein, gente? Legal, show, ó. Acabei 10 minutos antes para vocês poderem responder essas perguntas. Muito bem, gente. É isso aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido também. Caso alguém tenha alguma pergunta, faça a pergunta aí, participe, né? Se não, tranquilo também. Pro, foi alguma pergunta para você aí? Acho que não, né? Deixa eu ver aqui, Pro, parece que tem alguma coisa. Só um minuto. No meu não veio. Não, Pro, não nenhuma pergunta. Veio? Ah, legal. Então acho que o pessoal Não, não no precisa meu não. responder. Então. Não, o meu não Show. ficou. No meu não veio. É, o meu também não. Obrigado, Manu, obrigado. Ah, então legal, Pro. Então é isso aí. Enquanto eles respondem aí, manda pro meu chat, vou dar esses minutinhos finais. Vocês vão orar ou eu vou orar aqui? Pro, eu só queria primeiro que- lembrá-los Pode duas falar. coisas. Eu dou um recadinho e a Elaine agradece. Da semana que vem, né, que nós não teremos as aulas, para eles terem aí uma semana de descanso, então eu gostaria de estar relembrando esse detalhe, que é importante para descansar também a mente, faz parte, né? Então, para eles procurarem atividade física, outro tipo de atividade para estar tirando um foco um pouco aí do tempo todo, computador. Tá bom? Era só esse recadinho. Agora a Elaine pode falar. Não, eu ia só falar que realmente eles têm que descansar, né, como você falou, e agradecer. Professor, muito boa aula, muito obrigada. Com certeza, nós vamos sair daqui, mas assim, eu voltei no tempo. Uma boa parte do que você falou aí eu vivenciei, né? Do Collor, tudo assim, eu já trabalhava já no banco e foi realmente, foi legal. Fiz uma volta ao passado. Foi muito boa a sua aula, parabéns. Obrigado, E Pro. muito obrigado por você trazer esse conteúdo para a gente. E aos meninos e meninas, parabéns por vocês ficarem até o final. E com certeza vocês estão mais enriquecidos de conhecimento nesse momento. Bom, Peraí, Pro, Pro. você pode orar para a gente encerrar? A Vitória aqui, ela fez uma pergunta, né? Aqui, ó. Por que no governo de Bolsonaro as pessoas estavam falando da volta do AI-5? Essa pergunta aí é uma pergunta mais atual, né? A respeito do presidente tão atual, aí, do Bolsonaro. E essas pessoas que estavam falando da volta do AI-5 foi por causa dos filhos deles, né? Os filhos deles fizeram alguns pronunciamentos que defendiam, então, a Constituição, se não me engano, o artigo 142, e prevê, então, que o presidente pode acionar as forças militares em caso ali para poder proteger o país de ameaças, como, por exemplo, de revoluções comunistas. Então, ameaças de ditaduras de poderes do executivo, do legislativo e judiciário. E os filhos deles foram às entrevistas, estavam falando sobre o AI número 5, que poderia acionar o exército, Aí foi a baile, né? Aí os jornalistas, aí, se não me engano, no ano passado, pegou pesado falando que o filho do Bolsonaro falou da defesa do AI número 5, e eles foram bastante criticados a respeito disso, né? Porque o AI número 5 foi o maior instrumento de tortura dos militares.